Olá pessoal, tudo bem? Aula de número 3 sobre advérbios e hoje nós veremos aí o grau do advérbio. É importante falar para vocês, pessoal, que embora o advérbio sofra aí uma flexão de grau, ele está dentro da classe de palavras invariáveis, tá? O advérbio, a preposição, a conjunção e a interjeição são aí palavras invariáveis, ou seja, não sofrem flexão, a não ser o advérbio que sofre aí uma flexãozinha de grau, tá? Mas ela é quase que inofensiva, por isso que ela está dentro da classe, que o advérbio está dentro das classes de palavras aí invariáveis, tá? Vejamos então aí o grau comparativo do advérbio. Ele se divide, o grau do advérbio se divide em grau comparativo e superlativo. Vamos ver primeiro aí o grau comparativo, tá? O grau comparativo, eles são muito parecidos aí, pessoal, o grau comparativo e superlativo com o grau do adjetivo. Portanto, se vocês tiverem alguma dificuldade, podem voltar lá no grau do adjetivo e vejam lá como se dá aí essa flexão de grau do adjetivo. É o grau comparativo, o grau superlativo. Comparativo é de igualdade, de inferioridade, de superioridade. Tá bem parecido com o do adjetivo. Lá eu explico bem com o conceito aí de comparativo, superlativo. Aqui eu não vou explicar tanto, mas é muito parecido. Podem dar uma olhadinha lá que vocês vão ver que tem muitas coisas em comum. A única diferença, obviamente, é que aqui nós estamos vendo essa flexão de grau com os advérbios, e lá nós vimos a flexão de grau com os adjetivos, tá? Então, o grau comparativo do advérbio se divide aqui. Grau comparativo de igualdade, grau comparativo de inferioridade, grau comparativo de superioridade, e o de superioridade se divide aqui em analítico e sintético. Vamos ver como é que se dá aí o grau comparativo de igualdade. Também é importante falar que grau comparativo, obviamente, vai comparar aí, né, duas coisas, digamos assim, é comparativo, tá? Então, o comparativo de igualdade vai fazer uma comparação numa relação de igualdade, tá? E é aquele no qual eu vou usar o tão mais o advérbio mais a palavrinha quanto ou como, tá? Numa relação de igualdade. Então eu tenho aqui, Maria canta tão bem quanto João, tá? Eu coloco aqui o tão mais o advérbio mais a palavrinha quanto ou como. Olha, o tão mais o advérbio que está aqui e a palavrinha quanto, e aí com quem eu quero comparar, que é o João. Então fica Maria canta tão bem quanto João, poderia ser Maria canta tão mal quanto João, importante que eu troque aqui o advérbio que eu estou comparando e querendo dar aí a questão do grau. É tão bem quanto João. Né? Então uma flexão de grau aí. No grau comparativo de inferioridade eu vou usar aí a palavrinha menos, uma vez que é um grau comparativo, uma comparação aí inferior, digamos assim. Eu vou usar a palavrinha menos, mais o advérbio, mais o que ou do que. Então fica assim, Maria fala menos, mais o advérbio alto do que João. Né? Poderia ser menos baixo, sei lá, ou fazendo uma comparação aí de inferioridade. Maria fala menos alto do que João. Menos, mais advérbio, mais o que ou do que. Tá? Grau comparativo de inferioridade do advérbio. Agora, o grau comparativo de superioridade, eu tenho analítico e sintético. Vamos ver como é que funciona aqui no analítico. O analítico é aquele que eu vou colocar mais, que é o advérbio, mais o advérbio, mais um que ou do que. Tá? Então vai ficar assim, ó. Maria fala mais alto do que João. Grau comparativo de superioridade analítico. Tá? Coloco mais o advérbio, mais a palavra que ou do que. Tudo aí no livro de comparação. Tá? Então fica aqui, Maria fala mais alto do que João. Agora, no grau comparativo de superioridade sintético, eu vou fazer o seguinte, eu só vou acrescentar aqui, né, um melhor ou um pior. Como é que fica? Maria fala melhor do que João ou Maria fala pior do que João, tá? Não é tão difícil assim, os nomes é que complicam aí, né? Mas não é tão complicado assim, tá? É só dar uma estudadinha que vocês vão pegar. Vamos ver aí o grau superlativo. Já no grau superlativo, pessoal, a primeira coisa que você tem que perceber é que eu não estou comparando nada com nada, tá? Eu estou falando aí de um mesmo ser, digamos assim, por isso que é um grau superlativo. Tá? Eu tenho aqui, ó, Maria fala muito alto, Maria fala altíssimo, é só a Maria, eu não estou comparando ela com outra coisa, tá? E não estou usando aí, né, os advérbios num nível de comparação, digamos assim. É só com uma pessoa, só com uma coisa. Então eu tenho aqui o grau superlativo analítico, que é o seguinte, eu vou colocar aqui dois advérbios, um do lado do outro. Ó. Maria fala muito alto, muito advérbio de intensidade e alto advérbio de modo. Eu coloco um advérbio do lado do outro para estender aí o grau do advérbio, no caso do grau superlativo
analítico. Agora no grau superlativo sintético, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou acrescentar um sufixo, né? Então fica aqui, Maria fala altíssimo. Altíssimo é alto mais íssimo, que equivale a altíssimo, tá? Maria fala como? Altíssimo, tá? Seria aí um advérbio de modo. Ao invés de acrescentar ali, né, como no grau superlativo analítico, um outro advérbio, eu só acrescento um sufixo e fica Maria fala altíssimo. Esse é o grau superlativo aí do advérbio. Bom, pessoal, só uma observação que pode ser importante para vocês resolver uma questão a respeito do advérbio. O advérbio, ele não tem uma flexão de grau no diminutivo, digamos assim, tá? As flexões de grau que a gente viu são aquelas ali, o comparativo e o superlativo. Mas vocês não vão ver aí o advérbio no diminutivo, tá? Mas olha as sentenças que eu tenho aqui. A. Ele chegou cedinho. B. Maria mora pertinho. C. Todos saíram agorinha. Esse cedinho dá uma ideia de tempo, quando chegou cedinho. Esse pertinho dá uma ideia de lugar. E esse agorinha dá uma ideia também de tempo. Ah, são advérbios no grau diminutivo? Não, tá? Não preciso dizer cedinho, pertinho, agorinha. Eu digo cedo, perto e agora. Pronto, não preciso colocar o advérbio no diminutivo, tá? Ele não vai para o diminutivo. Mas as pessoas usam isso aqui, até escrevem também. Mas a gramática não registra aí um grau diminutivo do advérbio. A flexão de grau que a gente viu são aquelas ali, comparativo e o superlativo. Tá? Não tem um grau diminutivo do advérbio, mas é usado na linguagem coloquial. Observem que esse cedinho equivale a bem cedo, esse pertinho equivale a bem perto, e esse agorinha equivale a agora. Ó, ele chegou bem cedo. Maria mora bem perto. Todos saíram agora, tá? Mas é usado no dia a dia aí, e até na escrita, mas a gramática não registra aí um grau diminutivo do advérbio. Isso aqui é só na linguagem coloquial ou até na linguagem figurada, tá ok?